galera, tranquilidade, beleza? Irmão, se liga, ó, Charla Podcast pelo Brasil, diretamente de Fortaleza, aqui no Ceará. Estamos abrindo, né, essa participação aqui na Confute Nordeste, Dia 1. cara. Dia 1, são 3 dias de eventos por aqui. Exatamente. Né, estaremos ao vivo com vários convidados, informações e aquela resenha que só o Charla te entrega, né, meu parceiro? Tamo junto. Então é o seguinte, ó, voador aqui no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer a nossa resenha. Então dá o like aí, se inscreva no canal. Passamos aí de 270 mil inscritos no YouTube. Pouco mais de 1 ano e meio aí, meu parceiro. Aí, 1 ano e meio. Foguete não tem ré. Então é o seguinte, ó, se inscreve no canal também e ative o sininho pra receber as notificações, beleza? Ao longo das nossas resenhas, que vão ser muitas por aqui, você vai mandando no chat, você sabe que o Superchat, né, é prioridade. Então participe também com o Superchat, que você ajuda o Charla Podcast a viajar pelo Brasil. Trazer convidados sensacionais, né, primeira mano? turnê do Charla Podcast, Isso né? aí. Tipo Manda um uma Superchat, banda. eu leio por aqui. Então, ó, like na live e também, né, vai mandando a sua mensagem. Lembrando que o Charla Podcast é um podcast, então você pode ouvir a hora que você quiser nas plataformas de áudio. Também siga a gente lá no Spotify e também no Deezer, beleza? Isso aí. Eu sou Bruno Cantarelli, me siga nas redes sociais, @CantarelliBruno, siga o Charla, @Charla Podcast no TikTok, no Quai, também no Twitter e no Instagram, beleza? Betão, tamo junto, meu parceiro. Chegamos aqui em Fortaleza, hein? Chegamos, irmão. Que isso, hein? Terra do Sol, né? É isso, irmão. Aquela brisa gostosa. Isso. Então, estamos aqui. Estamos aqui na Praia do Futuro, irmão. Exatamente, É. a Praia do Futuro, uma vista maravilhosa aqui num grande hotel. Isso aí. E o congresso tá rolando aqui a todo vapor, você pode reparar aí na imagem, a galera passando, né? E estamos aqui nessa missão. O Cantarelli, que ele sempre gosta de falar que tem banda, teve banda, né? Isso. Tá realizando um sonho, uma turnê, né? Turnê, Somos uma pô. banda. Minha banda não saiu do Rio, irmão. De Niterói. Não atravessou a ponte, guerreiro. É essa a parada. Mas já estamos saímos do Rio, estamos em Fortaleza, irmão. Sigam o Betão nas redes sociais, @BetoJúnior_. Vem, É exatamente. isso, cara. E eu falei aqui no Instagram, eu vou falar no ar. Isso. Eu tô garantindo, não é ninguém não. Seguinte, 2 times que vão estar na Série A no ano que vem. Eu tô junto contigo nessa também, comigo? pô. Tô contigo porque, pô, a gente tava conversando O fora do Bahia ar. tá quase lá, irmão. Eu falei, já tá lá. É. Eu, não, calma. Não, você falou que calma. Não, É. tá lá. O Bahia, o Bahia vai cumprir o que tem que fazer. Isso. E vai chegar. E o mais interessante, o G4, se ficar como tá, a gente espera que o Vascão também consiga, é um retorno das marcas, né, pra primeira Com divisão. certeza, né? isso Isso é aí. muito importante. É isso, cara, né? A Série B mais difícil de todos os tempos, né? Como foi tratada, né? Com vários campeões nacionais, 2 deles aqui com a gente, que estarão na Série A no ano que vem, com certeza. Recebemos aqui o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, e também Nelson Barros, gerente de comunicação do Bahia. Palmas pra ele, show de bola. Primeiro, um prazer receber vocês. Vou, então, pelo critério de classificação na Série B. Boa. Começando com o Carlos Amodeu. Prazer receber você aqui. E que bom, né? Grêmio de volta à Série A, já confirmou essa vaga na próxima temporada. E o que estranha a gente, né? Nós somos um podcast, né, originário do Rio, Rio, né? assim. Como o Grêmio tão organizado passou na Série B essa temporada. Prazer receber você aqui no Charla Podcast. Legal. Bem-vindo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazerzaço estar aqui com vocês para a gente falar sobre temas do futebol, né? Realmente, esse ano foi um ano bem complexo para a gente. O Grêmio é um clube gigante, né? No ano passado, a gente conseguiu rasgar todas as cartilhas de clubes que são rebaixados, né? Nós Verdade. e o Bahia, né? Sim, verdade. Porque são clubes extremamente organizados, né? Extremamente bem geridos pelos seus presidentes, pelas suas diretorias, né? Desalavancados do ponto de vista financeiro, com seus compromissos todos em dia, né? E caímos para a Série B, né? Ou seja, a boa gestão ela é fundamental no clube de futebol. Ela não garante, né, a manutenção do sucesso desportivo. Mas, Sim. com certeza, a nossa boa gestão ela foi determinante esse ano para que a gente passasse por essa duríssima Série B com um desempenho que foi regular, não Sim. foi legal. A gente sabe que não foi o desempenho que a gente esperava que pudesse ter, mas foi absolutamente suficiente para que a gente retornasse à Série A e devolvesse o Grêmio para o lugar da onde ele jamais deveria ter saído. Foi uma surpresa, claro, o Grêmio ser rebaixado para vocês, da diretoria também, assim. Na verdade não foi uma surpresa. A gente teve um problema que a gente considera estrutural e um problema que é situacional. Né? Primeiro, eu entendo que o nosso rebaixamento ele começa a dar sinais de
lá em 2019 e ele se consolida em 2021. Quando a gente mexe na nossa política de contratação de atletas, a gente mexe na nossa política de renovações, a gente acredita que todos aqueles atletas que foram vencedores da Copa do Brasil com o pentacampeonato 2016, da Libertadores em 2017, que eles mesmo mais maduros poderiam continuar dando aquele mesmo resultado esportivo que a gente tinha. Né? E aí a gente se deparou com uma situação onde a gente aumentou demais a idade média do nosso elenco, trouxe jovens que ainda não estavam suficientemente preparados para sustentar, né, a competitividade, né? E aí a gente chega com um grupo, de certa forma, desequilibrado, né, em 2021, né, e esse é um problema estrutural que a gente teve. Isso reduziu a nossa competitividade. E também um problema situacional, que quando começou o Campeonato Brasileiro, a gente teve um surto de Covid que pegou 30 profissionais do departamento de futebol. Desde atletas, comissão técnica e profissionais da área de apoio. Nos primeiros 7 jogos, a gente fez, em 2021, 2 pontos. 2 pontos em 21. Se a gente tirar esse retrato desse momento que a gente estava com uma crise e um surto de Covid importante, o restante da competição a gente não teria sido rebaixado para a Série B. Então, a gente tem esses 2 problemas, não podemos tratar como um fato isolado, né? Mas essas duas são, na minha visão, as 2 principais causas da queda. E agora, como o Grêmio se estrutura para a Série A no ano que vem? O objetivo de vocês, agora já com acesso consolidado, começa o planejamento, né, para a próxima temporada. O objetivo de vocês, chegar forte na Série A no ano que vem, ou como alguns clubes, permanecer na Série A? Enfim, o que o Grêmio vai fazer na próxima temporada, na Série A do Campeonato Brasileiro? Antes de falar da Série A, do retorno, do planejamento para a Série A no próximo ano, é importante dizer o seguinte: o Grêmio era um clube que nos últimos anos buscou se estruturar muito do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro. É um clube que se desalavancou bastante. Nós chegamos ao final de 2021, né, bastante desalavancado, sem dívidas bancárias, né, muito organizado. Isso não foi suficiente para evitar a queda, mas isso foi determinante para o nosso retorno, para que a nossa trajetória da Série B ela fosse uma trajetória mais tranquila, né, do que a gente imaginava que ela poderia ser. Com isso, nós utilizamos muito do lastro da gestão que a gente fez nos outros anos para poder manter uma folha de pagamento muito alta na Série B esse ano. Nós tivemos uma folha entre 10 e 11 milhões de reais. Com toda certeza. Era mais alta do campeonato. Folha mais alta do campeonato. Né? E mais alta do que muitos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então nós fizemos isso para evitar que a gente tivesse sobressaltos para voltar para a Série A. Isso fez com que o clube se alavancasse novamente, que tivesse que tomar empréstimos bancários, porque nós tivemos despesas muito maiores do que a nossa receita. Então, para o próximo ano, vai ser um ano de reestruturação financeira para o Grêmio. Mas é importante dizer o seguinte: de 2019 para cá, 4 grandes clubes do futebol brasileiro em porte de faturamento, e aí eu vou deixar um instante o Bahia, que é um grande clube brasileiro, mas que tem um porte de faturamento menor do que o do Grêmio, né, caíram para a Série B. Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio. Só o Grêmio está voltando para a Série A na condição de clube associativo. Todos os outros 3 clubes tiveram que lançar a mão de projetos de SAF, né? E entregar os seus controles acionários para investidores por valores muito menores do que as suas respectivas avaliações ou potenciais de avaliação dos seus clubes. Isso significa dizer que a gente conseguiu passar por esse purgatório chamado Série B, né, de uma forma saudável por conta de todo o trabalho que a gente fez antes. Que não foi suficiente para evitar que a gente caísse? Não foi. Mas foi determinante para fazer com que a gente voltasse. E a ideia é vir forte. O Grêmio está passando por um processo agora de mudança de presidência, então temos eleição na próxima semana, né, tanto no Conselho Deliberativo quanto com os sócios. Então a gente precisa aguardar o novo presidente para daí sim o novo presidente estabelecer, né, o seu projeto para o Grêmio de 2021, de 2023. Mas o Grêmio é um clube que sempre que entra
nas disputas, entra para ser protagonista. Já fala muito de Grêmio aqui, Carlos Amodeu, que é CEO do Grêmio com a gente. E também agora o Nelson Barros, né, cara? Que o Bahia ainda não voltou a 98%, 99% de chance Só de uma acesso. zica tremenda, irmão. Teria que perder na última rodada, né? O adversário é o CRB, que não briga por muita coisa na Série B. Pra mim, o Bahia já voltou. O Nelson não vai falar isso aqui como profissional do futebol, claro, né? Vai esperar a coisa se configurar. Mas, Nelson, prazer receber você aqui. Como eu disse pro Carlos também, um clube que, pelo menos a nossa visão do Sudeste, é de um clube que se organiza. O Bahia, ano após ano, né? E também, além disso, tem uma preocupação social muito legal, que a gente vai falar muito disso aqui. Como é que tá o Bahia? Esperança para a próxima temporada? Enfim, um prazer receber você aqui no Charla Podcast. E pessoal, eu que agradeço. Para mim também é um prazer muito grande. Esse evento também é muito legal aqui acontecendo no Nordeste, profissionais de todo o Brasil. Agradecer também a organização. De fato, assim como o Grêmio, o Bahia, desde 2013, né? No Bahia, a gente aconteceu um episódio que eu estava comentando antes para vocês aqui, que se fosse talvez no Flamengo, no Corinthians ou nos outros grandes clubes, sem querer dizer que só são apenas esses dois, né? Claro. Mas assim, se fosse no Sudeste, Sul, o pessoal, todo mundo saberia que houve uma espécie de revolução democrática assim no Bahia, né? O Bahia estava muito apequenado, muita dificuldade, muitas crises financeiras e etc e tal. E acabou que a torcida meio que foi às ruas e conseguiu tomar o poder através de ação judicial. Houve uma intervenção judicial. Eu tô no clube para encurtar a história, é uma história super longa, mas assim, houve a interpretação de intervenção judicial em 2013. Eu tô no clube desde então. Na verdade, houve a primeira eleição democrática, eleições diretas, né, no Bahia. E eu tô no clube desde setembro de 2013. Eu vou fazer, nunca imaginei 10 anos ano que vem. Eu sempre fui de redação, sempre fui jornalista sem querer aparecer nem nada assim, mas enfim. Mas enfim, a gente pelo Bahia, a gente faz esse tipo de coisa, participa de podcast e tudo mais. Faz palestra. Mas é isso, o Bahia ele foi crescendo muito nesse período e a profissionalização, a transparência, a governança corporativa, também conseguimos, né, finalmente fazer essa coisa de atacar no bom sentido essa questão do Bahia Clube do Povo, né, contra esse elitismo que existe no futebol aí, desde talvez da Copa do Mundo, enfim, mas isso aí é um outro assunto. E, voltando para a sua pergunta, o Bahia vem se estruturando demais, de fato, acabou que junto com a pandemia, acho que o próprio Grêmio, com certeza, considera que foi um dos motivos que prejudicou. Claro que a pandemia aconteceu para todo mundo, eu não tenho dúvida, mas eu sempre costumo dizer lá com o pessoal, com o presidente, que no nosso caso, meio que a gente tentou fazer o salto a mais, o chamado pulo, o salto a mais, como hoje em dia o Fortaleza conseguiu para a Libertadores ano passado, o Ceará nos últimos anos também teve momentos assim melhores, e o Bahia tentou fazer isso após a sua grande temporada em 2019, que quase foi para a Libertadores pelo Brasileiro, acabou que a reta final não foi boa, e aí na virada de 19 para 20, a gente fez um investimento lá, não é minha área, mas eu sou da comunicação e sei desses assuntos, a gente tentou fazer esse salto para investir mais no futebol de verdade, né, a folha ficar muito maior. Ainda não perto da do Grêmio, mas assim, uma coisa maior para os nossos padrões nordestinos. Só que foi exatamente nesse iniciozinho que aconteceu a pandemia. A gente fez contratações grandes para o clube, para o padrão histórico do Bahia. Renovações também muito caras. Acabou que não vendeu jogadores que deveriam, normalmente seriam vendidos, e acabou que não vendeu. Então, se apostou muito, fez uma mudança de CT, inclusive. Um CT novo, um dos maiores, um CTs mais modernos do Brasil. Aconteceu tudo isso junto e depois de 2 meses houve a pandemia. Então, não estou dizendo, torcedor, que foi por causa disso, mas esse foi um dos motivos muito grandes que a gente, na hora que mais investiu, gastou mais dinheiro, foi quando a gente perdeu mais dinheiro. De qualidade, né? Naquela subida de patamar do Bahia em relação à competitividade, acontece a pandemia. E aí até conseguiu não cair em 2020, o Bahia fez uma campanha ali razoável e no final se salvou, mas em 21 acabou caindo junto com o Grêmio, que realmente é surreal. A gente caiu, esses 2 clubes é uma coisa assim muito incrível, mas acontece, o futebol tem essas coisas. E até aproveitando, eu lembrei aqui de uma frase que, já que vocês vão falar nisso, na questão de SAF, não sei o quê, né? Até fazer uma pequena correção, que o Bahia, eu vou voltar porque eu estava falando esse parêntese, o Bahia ainda não oficializou, não finalizou a questão da SAF inteira, então meio que disputou o campeonato sem ainda acontecer, o Vasco já entrou no final, mas assim, tá em processos de acontecer realmente, já houve uma apresentação pública no final de setembro, a gente deve
com a votação dos sócios, se for favorável, no iníciozinho de dezembro, ou final de novembro, aí sim ser confirmada. Mas eu quero dizer que eu lembrei, enquanto eu falava sobre imponderável no futebol, né, o famoso imponderável futebol clube, que, por exemplo, o CEO do Manchester City, né, que é do grupo City, né, que vocês vão falar, e há um fetiche muito grande, realmente é um clube, é um gigante, um conglomerado de futebol gigantesco, e o Manchester City é o grande carro-chefe. Sim. Ele foi entrevistado aí, acho que no sorteio que teve... o Soriano? O Ferran Soriano, famoso do autor, Barça, né? Autor do livro A Bola Não Entra Por Acaso, que é o livro de cabeceira de todo mundo, todo dirigente. De cabeceira da galera do Flamengo lá. Do Flamengo, todo mundo. E inclusive ganhou a melhor equipe do mundo agora nesse último prêmio da FIFA, mesmo não tendo sido campeão da Champions. Sim. E ele foi perguntado, mas por que vocês não ganharam a Champions ano passado? Foi eliminado na semifinal pelo Real Madrid, que foi campeão. E se vocês lembrarem do jogo, tomou 2 gols assim no final, na prorrogação. É o jogo do Rodrigo, né? O jogo do Rodrigo. Então, assim, e ele falou, é imponderável. Isso acontece no futebol com frequência. Claro que com o tempo, né? A boa gestão, ela vai dar resultado, mas assim, esse tipo de coisa acontece. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta para não me alongar tanto mais, mas é isso, o Bahia tem esse processo de reestruturação, tá agora vivendo esse duplo momento de ansiedade. Preciso dizer que, de fato, a gente ainda não confirmou o acesso. Tá ali por um triz, infelizmente, pedi até desculpa pro torcedor, que nos últimos 2 jogos lotou a Fonte Nova, 50 mil pessoas nos 2 jogos. O Bahia tem a 6ª maior média de público do ano no Brasil, mesmo na Série B. Cresceu muito sócio, a torcida fez um show e, infelizmente, a gente não conseguiu esse acesso por um golzinho em cada um desses últimos 2 jogos, mas vamos buscar aí agora no domingo, tomara, contra o CRB. E também depois tem a questão da SAF. Então, esses 2 grandes momentos no final do ano, junto com a Copa do Mundo aí, pro torcedor do Bahia ficar ligado. Já vamos emendar sobre isso, né? Porque... Fica nesse assunto da SAF, que é bom. Exatamente. Né? As SAF sempre despertam interesse. Mas no caso do Bahia, por ter essa chancela, né, do Grupo City, né? E é um formato diferente, me parece, do Bahia. Não é algo que vai ser apenas feito... uma boia de salvação. E tem uma outra situação também, não vai ser o Salvador City, por exemplo, como é feito ao redor do mundo. Tem o Manchester City, tem o New York City, né? Sim, E por aí Mumbai vai. City. Mumbai City, que a gente tem camisa do Mumbai City. Montevidéu City Torque também. Torque também, exatamente, também com as cores, né, da franquia, enfim. Como é que vai ser essa entrada do Grupo City no Bahia? O que vocês estão percebendo num primeiro contato? Ainda existem reuniões para, de fato, oficializar a parceria, mas o que vocês estão percebendo? Como é que vocês do clube estão vendo essa parceria? Bem, eu não posso me alongar tanto, como eu falei, ainda não foi oficializado, né, totalmente, não foi aprovado pelo sócio, está tramitando no Conselho Deliberativo do clube. Hoje, inclusive, tem uma reunião importante sobre esse assunto, vai ser divulgado o parecer deles, enfim. Mas, assim, eu diria para você que os primeiros contatos foram muito bons, assim, auspiciosos, como eu brinco, foram animadores, as pessoas lá do clube não, do grupo, né, muito atenciosas e realmente querendo... embora seja uma compra de um clube, né, uma transformação de uma SAF, mas assim, se importando, e você percebe que não é papinho, não é piegas, ele se importando mesmo com a questão da alma do clube, que assim como o próprio Ferran, que você falou que era do Barcelona, ele sabe que o Bahia pertence, ele usou essa expressão na apresentação lá em final de setembro, pertence ao tecido social de Salvador, é uma coisa que é do baiano e do povo do Nordeste, é o nome do Estado. Né? Então, ele sabe, ele tem essa preocupação, inclusive as ações afirmativas foram colocadas como coisas que vão ser mantidas, os valores do grupo e do Bahia seriam mantidos, enfim. E até na Bahia, nesses meses todos de ansiedade, que a torcida ficou muito ansiosa, ficou com muita essa brincadeira de chamar o Bahia de Bahia City, vai ser o Bahia City, né, porque fica mais fácil. E claro, não tem nem como ser, não faz sentido nenhum ser uma cidade com o nome de estado, mas não vai ter realmente respondendo mesmo, assim, de maneira direta, não vai ter uma mudança do nome, nem menos, muito menos Salvador City, vai continuar sendo o mesmo nome. Muito menos as cores. As cores não vão mudar e não vai ser um azulzinho claro, o Bahia tem a sua cor azul, mas vai continuar sendo igual. Pode ser que aconteça de, eventualmente, até ter uma camisa assim, mas no próprio contrato que foi apresentado, tem uma previsão contratual, tem uma cláusula que obriga que o Bahia jogue 70% pelo menos dos seus jogos com os uniformes atuais, tradicionais, entendeu? Então, assim, o torcedor tá muito ansioso, como já falei, para não ficar repetindo tanto. Os primeiros contatos foram muito bons. O valor do aporte, como o próprio presidente diz, nosso presidente Guilherme Belintani, não só o valor, que é um valor que impressiona para o nosso torcedor e para as pessoas em geral, mas, na verdade, todo o projeto que é pensado, né? Porque é o maior conglomerado de futebol. Essa coisa está começando a chegar, né? O próprio Vasco tem também já... O 777... O 777 tem uma galera tem outros clubes, o John Textor tem outros clubes. Então, essa coisa esses conglomerados de futebol estão aparecendo. E o maior de todos, realmente, é o City Futebol Group, né? O CFG,
FG, Exato. e é o Grupo City, como o pessoal brinca. E eles têm toda a expertise, então com certeza não vai ser algo que vai, apesar de as pessoas brincarem, Haaland vai chegar no Bahia, tem toda a resenha. O torcedor já pensa num jogador, Já fizeram montagem de Haaland lá no Pelourinho, comendo acarajé. Essas coisas assim, rolam os montes. O torcedor baiano também é especial. É uma isso, né? resenha grandiosa. Mas assim, vai ser uma coisa que vai ser feita pro longo prazo, médio e longo prazo. Claro que o Bahia vai ter um novo patamar, sim. Mas vai ser uma coisa que não vai ter investimentos galácticos já no primeiro ano. Vão ser considerados várias situações. Mas ao mesmo tempo, o próprio Ferran falou no evento que participou que o Bahia na Série A, estando na Série A, seria o segundo clube em termos de investimento e de, digamos sim. assim, de apoio e No mundo, né? no mundo deles lá. Eles têm cerca de 12 a 14 times. Sim. Tem um Bolívar na Bolívia, que é uma parceria. Verdade. O Enfim. Girona também, O da Girona Espanha, tem né? vários times pelo mundo. Então, resumindo, é isso. Eu não posso me aprofundar tanto. Pode ser que eu até fale demais. Mas a coisa só vai oficializar mesmo. Vai ter entrevista coletiva. Depois, se houver aprovação dos sócios, aí agora, final de novembro, início de dezembro. Pra perguntar pro Carlos, que citou a situação de ser um fator positivo, né, do Grêmio entre os gigantes que estavam na Série B, ter voltado, foi o único que não voltou, volta ainda associativo. Se essa onda da SAF passa, né, nas conversas de vocês, da diretoria, Sim. porque assim, aqui no Tchá, a gente conversou no início do mês, né, com Cláudio Prakovnik, Que foi vice de foi finanças vice-finanças do do Flamengo, e assim, ele abriu muito a situação das SAFs, que ficou muito restrito a gente falar do formato do Vasco, do Cruzeiro, Do Botafogo. e que a SAF é muita coisa. Então, assim, o Grêmio pensa em se tornar SAF para, de repente, potencializar alguma coisa específica, não apenas entregar o comando do futebol, que me parece que não agrada muito, né? Em que onda da SAF tá o Grêmio, né? A gente ouviu Vamos que vão lá. ser 3 ondas na SAF, né? Primeiro, os clubes mais Os que estão desesperados no necessitados início. de dinheiro. O Bahia acho que já faz parte de uma segunda onda, né? De um clube que pode avaliar parceiros. E tem uma terceira onda que pode você não ter a maior parte, né? Ou nem ser o futebol, pode ser a sua mídia, pode ser outra coisa, exatamente. Como é que estádio. o Grêmio tá vendo isso? Eu posso dizer o seguinte, lá no Rio Grande do Sul a gente é muito patrimonialista, povo gaúcho, muito patrimonialista. Então, assim, quando a gente fala de SAF, né, eu vejo ele falando aqui sobre a questão da SAF, da ansiedade do torcedor para que isso aconteça em breve. A gente falar de SAF no Rio Grande do Sul, e aí eu não me limito a falar do Grêmio, né? Posso falar também que no nosso rival é assim, né? Cara, isso é um tabu. Né? Imagina. Isso é um tabu. Nosso torcedor não quer falar sobre isso, né? Os futuros dirigentes do Grêmio já anunciaram que não querem falar sobre isso, mas aí eu vou dizer o seguinte, eu vou voltar pro que eu penso sobre SAF, tá? Bom, sim. Que é o seguinte, primeiro, a SAF, ela não é um fim em si mesmo. Ela é só uma ferramenta que permite aos clubes brasileiros em dificuldade encontrar uma alternativa jurídica para sua salvação, para a criação de um regime de execução centralizada no clube que transformou-se ou aderiu ao modelo de SAF, criar um contexto de recuperação judicial para aqueles clubes em dificuldade e uma plataforma de expansão para aqueles clubes que querem se desenvolver. O caso do Bahia é o primeiro caso de um grande clube brasileiro que está aderindo a esse modelo não por uma necessidade imperiosa por conta das dificuldades financeiras que ele está vendo, mas sim por uma estratégia de expansão e de sustentabilidade ao longo do tempo. Eu vejo que tem um movimento mundial acontecendo, um movimento global, de uma estratégia chamada Multi-Club Ownership, que é multipropriedade de clubes em diferentes mercados estratégicos, né, que é uma onda irreversível. O futebol mundial nos próximos anos vai ser liderado por grandes conglomerados econômicos ou por fundos de investimentos globais. O Brasil já está inserido dentro desse contexto e isso já está acontecendo. Uma realidade. A gente já tem 4 clubes brasileiros que fazem parte de plataforma Multi-Club Ownership e um quinto, que é o Bahia, que vai aderir em breve, né, ao Grupo City, a plataforma do City. Antes da SAF, a gente já tinha o Red Bull Bragantino na plataforma Red Bull. A gente tem o Cruzeiro na plataforma do Ronaldo, que é Valladolid Cruzeiro.
A gente tem o Vasco na plataforma da 777, que é Vasco, Genoa, Melbourne e outros clubes. A gente tem o Botafogo na plataforma do John Textor, que é Lyon, Crystal Palace, Botafogo, mais 2 ou 3 clubes. Ou seja, isso é uma tendência irreversível. Os clubes brasileiros que não se estruturarem para isso no futuro e que não entenderem esse movimento que está acontecendo no mercado, vão ficar para trás, vão diminuir de tamanho. Né? Eu falei e comentei sobre a eleição do Grêmio, né, com um mandato de 3 anos daqui para frente. Por mais que os presidenciáveis já tenham dito que não querem olhar para a SAF, por mais que os torcedores do Grêmio tenham uma visão de que não querem que o Grêmio se transforme em SAF, eu acredito que essa eleição que a gente tem na próxima semana pode ser uma eleição histórica, porque eventualmente ela pode eleger o último presidente do Grêmio nesse modelo associativo, dependendo da velocidade com que essa avalanche do multi-club ownership venha e nos pegue. Atinge, a né? gente pode ter 2 opções, ou a gente pode surfar essa onda, ou a gente pode ser atropelado por ela. Né? Essas 2 coisas é que devem acontecer, na minha visão, no futuro. E aí uma visão um pouquinho diferente das 3 ondas. Eu acho que são 2 ondas, sendo a primeira com 3 ciclos. Primeira onda, investimentos primários. O que é investimento primário? É o clube sendo vendido por um investidor na primeira operação de investimento que ele tem. 3 ciclos. Ciclo dos clubes em dificuldade financeira, ciclo dos clubes médios e depois ciclo dos clubes grandes e com muita torcida. Segunda onda, de investimentos secundários, que vai ser depois de se provar que os investidores podem fazer um bom trabalho, termos investimentos de co-investimentos, ou seja, de novos fundos fazendo investimento em clubes, né? Porque já provaram que aquele clube tem uma boa gestão. E acho que essa segunda onda, palpite pessoal, não tenho nenhuma informação, ela pode ainda acontecer, ter um evento esporádico dentro da primeira onda, que é o Cruzeiro. Porque o Ronaldo entrou no Cruzeiro com uma visão que ele fala claramente de coloquei esse dinheiro e agora o Cruzeiro tem que se autogerir. Ele teve um sucesso ao longo desse ano, com boas ações de gestão, mostrando que ele quebrou determinados paradigmas e que a gestão vem sendo bem feita. Sim. Eu não descarto a possibilidade de, eventualmente, o Ronaldo receber um sócio que venha a aportar um recurso adicional no clube, diluindo a participação dos 90% do Ronaldo, por exemplo, para uns 70%, e ele tendo capital novo para investir no futebol. Tá certo, então, essa cara. visão do Cruzeiro é perfeita, também concordo. É isso aí. Seguinte, ó, Grêmio e Bahia em pauta aqui no Charla Podcast. Então, Exatamente. mandando a sua pergunta, o seu comentário aqui no chat, também dê o like na nossa live. Agora tá certo, meu parceiro? Like na live aqui, se inscreva no Larga canal. o dedo aí, pô. Tá começando com o Fute Nordeste no Charla Podcast, né? Muita coisa pra gente E falar. olha o nível do papo, hein? Exatamente. Agora, eu quero falar de planejamento do Grêmio para a próxima temporada. Tem um treinador, o Grêmio, que é algo fora da curva, né? É um treinador que é o maior ídolo, ou um dos maiores, muito provavelmente o maior da história do clube, né? Pode tem falar, né? estátua, tem... Renato Portaluppi, né? Você tá Primeiro, diante de um gaúcho e você fala Portaluppi, né? Portaluppi. Porque lá no Rio é só gaúcho. Agora, para a próxima temporada, o planejamento passa pelo Renato, já tem essa definição, enfim. E é um treinador que vocês pensam, né, numa continuidade, porque o Renato sai do Grêmio no momento em que começa a se identificar que aquele período vitorioso, né, pelo visto, né, pelo que a gente vê de fora, acabou. Então, teria que ter um... Né, Novo ciclo. um novo ciclo, né, novos jogadores, e aí se troca também o treinador. Mas o Renato volta também como, vamos supor, o salvador da pátria, né? O cara para conduzir o Grêmio a esse acesso, assim. Passa pelo Renato o planejamento para a próxima temporada? Vamos lá. Primeiro, o ciclo vitorioso que a gente teve, que se iniciou em 2016, veio até 2021, quando a gente fecha um vice-campeonato de Copa do Brasil contra o Palmeiras, ainda da temporada de 20, que acabou em março de 21. A gente ganha o Campeonato Gaúcho ainda naquele ano, como ganhamos esse ano também. Ele começou sob a liderança do Renato. Então, o Renato era o nosso treinador lá em 2016, no Penta da Copa do Brasil, depois na Libertadores e assim sucessivamente. Então, ele viveu todo esse ciclo vitorioso, esse último ciclo vitorioso nosso, né? No ano
ano passado ele acabou deixando o clube, né, em meados de abril, retornando agora no final do ano. Sem dúvida, o Renato tem uma ligação muito forte com o clube, né? Ele é um profissional de personalidade forte, de característica marcante, né? E isso a gente comprova no dia a dia. Os dois candidatos a presidente do Grêmio já manifestaram claramente que não tem plano B e o seu plano A é Renato. Renato, então, os dois. Os dois. Então, a tendência natural, havendo um ajuste financeiro e contratual da nova gestão com o Renato, é que o Renato continue no Grêmio, né? Retomando aí esse novo momento de trabalho, né? Ou seja, mais um ciclo, né, do Renato à frente do Grêmio. E pelo que ele mesmo vem dizendo, né, ele inclusive ontem deu uma declaração, deu uma entrevista bastante forte, dizendo que já vem trabalhando, né, nesse processo de contato com atletas. Sim. Essa é a característica dele, né? Esse é o seu jeito de ser. Na cabeça dele, ele é o técnico para a próxima temporada. Eu entendo que sim, pelas suas próprias declarações, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aguardar a eleição presidencial, aguardar a negociação com o Renato acontecer, aguardar essa definição estratégica do que vai ser o próximo ano, mas certamente os dois candidatos à presidência, os dois presidenciáveis, já estão trabalhando, já estão em contato com o Renato, já estão olhando para a sua formação de elenco e para a sua estratégia para o próximo ano. E como eu disse lá no início do nosso podcast, né? O Grêmio sempre que entra numa competição, né, entra para protagonizar. E não vai ser diferente, a mentalidade da nova direção vai ser essa, e a mentalidade do Renato é assim. O Renato é um vencedor na vida e ele vai entrar com esse contexto de querer ganhar. Não tenho dúvida nenhuma nisso. Com certeza. E só duas perguntas sobre o Renato. Vocês consideram internamente que foi um erro a demissão do Renato, a saída dele, né? Para que depois o processo, né, ocasionasse até a queda do Grêmio para a Série B. E uma outra pergunta também, como é que você vê, né, esses comentários externos de que o Renato é um treinador, você conviveu e convive, né, diariamente. O Renato não trabalha. Só resenha, é amigo dos caras e não tem trabalho, né, de campo, etc. Primeiramente, você foi um erro e depois a situação do trabalho dele. Eu acho que avaliar erro ou acerto do que aconteceu lá atrás é muito difícil, né? Porque existem trabalhos muito longos que em dados momentos precisam ter encerramentos de ciclo. Naquele momento, houve uma visão por parte da direção, né? Houve uma visão por parte do Renato, de ambos, de que seria um momento de encerramento de ciclo. Teve esse encerramento de ciclo. O Renato, ele tem uma liderança muito forte, né, no grupo de jogadores. Então, eu tenho a convicção de que naquele momento, com a saída do Renato, a gente acabou tendo um vácuo de liderança, né? Aqueles atletas todos que lá estavam tinham uma referência muito grande no Renato. Por mais que nós tivéssemos tido outros treinadores extremamente qualificados e capacitados, né? Houve essa lacuna de liderança porque o Renato já vinha há praticamente 5 anos no Grêmio, né? Então, fechamos aquele ciclo. Tivemos um insucesso desportivo depois, seria muito simples dizer, foi um erro. Mas eu também acho que é precipitado da minha parte, ou até mesmo inadequado da minha parte, dizer que foi um erro ou que foi um acerto. De fato, aquele ciclo foi encerrado e agora estamos começando um novo ciclo, né? Já começamos um novo ciclo com ele. A tua segunda pergunta foi... Em relação ao trabalho dele. Em relação ao trabalho dele, né? Muita gente fala que é só resenha. Não é verdade isso, cara. Não é verdade. O Renato, ele é muito estudioso, ele assiste muito futebol, ele conversa muito com os atletas sobre tática, sobre estratégia, né? sobre modelo de jogo. Então, assim, é fundamental entender que cada treinador tem uma metodologia de trabalho, né? Eventualmente tem treinadores que dão trabalho à exaustão, tem treinadores que dão trabalhos mais curtos. A gente vai para a Europa, a gente vê que na Europa os treinos são de 45 minutos. Sim. Alta intensidade, 45 minutos. A gente vê no Brasil, tem treinadores que dão treinos de 2 horas, 2 horas e meia, enfim. Cada treinador tem uma metodologia, né? A do Renato, ele tem uma metodologia própria, ele consegue fazer o time jogar, sim, né? Ele tem essa característica, e ele também é um cara que tem uma estratégia de jogo que ele consegue transmitir muito bem para os atletas, e ele lê o jogo como poucos treinadores que eu conheço lê o jogo. Então, assim, eu acho que é muito mais, no contexto de fato ou fake, é muito mais fake do que fato, esse contexto de que é só resenha. É isso. Falar com o Nelson, que trabalha com a comunicação, né?
do Bahia, não vou te botar na roubada pra falar do Barroquinha, de treinador, para ano que vem e tudo mais. Barroque já esteve aqui com a gente 2 vezes aqui no Charla Podcast. Nosso parceiro, Barroque. E o Renato que ainda vem. Sim, estamos nessa batalha do Renatão também. A situação que eu te falar é que você citou aqui no início da importância do torcedor do Bahia, que sempre é uma marca, né? E o Bahia é sexto clube na arrecadação e tudo mais. A gente estava falando, o Cantarelli até no início falou sobre isso, sobre o trabalho que o Bahia faz na comunicação com a sua torcida. Quando você pega times de massa, eu acho que não tô nem errado, não. Se você pegar Flamengo, Corinthians e Bahia como times do povo mesmo, o Bahia se destaca entre esses 3, com esse trabalho, essa relação. Queria que você falasse um pouco como é que tá isso, até como é que foi isso na Série B, como é que tá isso pensando no ano que vem. Imagina, na Série A, você tem um trabalho maior com a torcida, né? Essa relação, porque às vezes você tem que elitizar pra faturar. Mas o Bahia é o sexto de arrecadação. E aí, queria entender, tem cota? Na Fonte Nova você tem espaço para torcida mais popular? Como é que funciona isso no Bahia? Essa pergunta é muito boa e daria para responder assim uma coisa de muitas horas, porque são várias coisas que acontecem e raciocinar e problematizar esses assuntos todos é um assunto muito interessante. Eu diria que o Bahia, assim, de maneira pragmática, iniciando minha resposta, no início de 2018 foi decidido criar, a diretoria decidiu criar o Núcleo de Ações Afirmativas. O Núcleo de Ações Afirmativas, o NAA, é o grupo ao qual, a coordenação ao qual a gente passa a fazer essas ações que acabaram realmente tendo muita repercussão. O Bahia a gente passou a ser chamado, eu passei a ser chamado para fazer palestra, coisa que eu até brinquei antes, né, quando eu era de aparecer, em tudo que é lugar no Brasil. No ano de 2019, então, isso foi muito, muito comum. A gente saiu na imprensa de norte a sul, inclusive internacional. O Bahia saiu na capa do jornal Guardian, que é o maior jornal da Inglaterra, como o clube mais progressista do Brasil. Foi o título que eles colocaram. Já convidaram a gente para evento de Facebook, de YouTube, apresentando como o clube mais legal do Brasil, mais engajado. Essas coisas foi uma construção que foi acontecendo, mas eu diria para você, e tem gente que não acredita, mas é sério, a gente não teve uma grande ideia, uma reunião, vamos conquistar o mundo, vamos sair no Guardian e vamos fazer isso para conseguir. Na verdade, não foi de verdade. Foi uma coisa que foi orgânica, que foi acontecendo. A gente sentia a necessidade de, na capital, na cidade mais negra fora da África, como a gente fala que é Salvador, não ter um estádio branco, apenas branco, embranquiçado, como, por exemplo, na Copa das Confederações, em 2013, né? Salvador foi uma das sedes, teve um Brasil e Itália. Na época eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu lembro que PVC e Juca Kfouri comentando, cadê o povo negro de Salvador? Os ingressos muito caros, etc e tal. Então, a gente, nesse processo que eu já citei no início da Copa do Mundo, essa arenização, tem aquela coisa do morte ao futebol moderno, né? Enfim, noves fora problematizações maiores sobre isso. O fato é que a gente sentiu necessidade de que a gente tem que voltar às nossas origens, que o Bahia, de fato, é um clube do povo, é um elemento de identidade cultural da Bahia, do Nordeste. Então, eu diria assim, também uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, o futebol, a gente sabe que o futebol, ele consegue potencializar sentimentos de um lado ou de outro, né? Quer dizer, a pessoa às vezes entra no estádio e se sente legitimada a fazer coisas que ela não faz na rua, na praça, na igreja, na sua casa, na escola, mas ela tá no estádio pela questão da rivalidade, pela paixão, e eu não tô dizendo aqui que não pode xingar, não pode se revoltar, eu também sou assim e vivo isso visceralmente. O indivíduo na massa, ele perde o sentido de indivíduo, né? Ele vai com todo mundo, né? Mas ele parece que se sente permitido, não tô dizendo que isso é unanimidade, mas as pessoas se sentem legitimadas a proferir e desferir preconceitos e discriminações que e a gente fica muito feliz que o Bahia meio que iniciou esse projeto lá em 2018 e a coisa cresceu bastante. Em vários outros clubes fazem trabalhos muito legais, o Grêmio inclusive também faz muita coisa bacana. Então o futebol não pode ser um lugar que pode tudo só por ser futebol, né? Isso é um ponto 1. E aí, como ele tem esse potencial todo de canalizar os sentimentos, se ele canaliza tanto ódio, injustiças, revoltas, por que não? E aí eu diria, até citando uma frase que eu já falei antes, embora seja clichê, lugar comum, mas por que não fazer o inverso e tentar potencializar o amor, entendeu? Então, por que não utilizar um canhão de comunicação como a gente tem? Nós, clubes de futebol, a gente consegue pautar a imprensa, pautar as redes sociais, através de nós mesmos. A gente não precisa, digamos assim, clubes maiores, não precisamos utilizar um veículo de imprensa ou qualquer outra coisa, ou um podcast, né? A mídia alternativa que está crescendo tanto, para passar mensagens. E a gente consegue, através
através de nós mesmos. E quando então são clubes juntos, por exemplo, vou fazer um novo parêntese, se eu estiver fazendo demais, às vezes o pessoal fala, a CBF acabou de fazer um evento em agosto, se eu não me engano, sobre o racismo, né? A gente sabe que essa chaga é muito forte, e eles criaram, para não ficar só no evento, eles criaram um grupo de trabalho, e eu, inclusive, fui um dos convidados. A primeira reunião foi nessa semana, segunda-feira agora, dia 1º de novembro, para que isso não fique só no evento midiático e que vai dizer que vai melhorar e que tem proposta de perda de pontos até, mas que se sejam traçadas realmente de maneira estudada, formas punições, né? Etc e tal. Então, assim, eu diria que nós no Bahia, assim, tínhamos necessidade de, beleza, o Bahia começou a crescer demais desde 2013, quando eu citei da Revolução Democrática, voltou a ficar na Série A, voltou a ganhar título todo ano, ou ganhar alguma conquista esportiva, né, do nosso ponto de vista, mesmo que regional, mas essa coisa dessa parte intangível, que não dá pra mensurar, mas é tão maravilhosa e encantadora. Claro que o torcedor quer ver gol, quer ver bola na rede, quer ver triunfos, como a gente brinca, né? Tem essa resenha lá que a gente não fala por causa do nome do rival, as vitórias, mas enfim. Pra quem não sabe... eu não falei de sacanagem porque eu acho que é uma bobagem. Rola isso, né? O rival, né? O triunfo, né? Você viu que eu falei, desculpa de interromper, mas você viu que eu falei meu rival aqui, né? A gente tem isso, né? A gente que tá no futebol tem isso, mas enfim. E eu até falo uma coisa, mas é melhor não falar, porque é polêmico, essas coisas de rivalidade, deixa pra lá. Mas aí, voltando pra parte séria, são coisas intangíveis, velho. Uma conquista dessa... Por exemplo, algumas campanhas que o Bahia lançou, se eu estiver falando demais, me interrompam. A gente lançou algumas campanhas, por exemplo, teve uma que foi sobre paternidade responsável, sobre... A gente proporcionou, em parceria com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exame de DNA de graça para a população. E a média de exames de DNA na cidade de Salvador, ao longo de todo o ano, era... Eu vou chutar aqui um número que eu não tenho certeza, mas era tipo... tinham tido 50 exames em 10 meses. A gente conseguiu, em uma semana, que foi na semana que antecedeu o Dia dos Pais, na nossa loja. Inclusive, a gente fez a campanha... Eu não tinha pretensão de que ia ser tão grande o negócio. Eu achei que era uma coisa que pode até dar errado, pode dar zebra. E, velho, a gente conseguiu mais que o triplo de exame de DNA. Da média anual. Por causa do Bahia, por causa da força que a gente tem. Eu vou dar um outro exemplo aqui agora. Não, mas antes disso, só pra citar essa coisa da repercussão. Então, quando a gente faz uma coisa uma campanha dessa sobre a questão da paternidade, que mais de 5 milhões e meio de brasileiros não tem o nome do pai no registro, antes de eu passar pra outra, da questão de homofobia, a gente vê as respostas nas redes sociais como pessoas de outros times, até de times rivais, falando, caramba, Bahia, você me tocou, eu estou chorando de maneira copiosa aqui, porque realmente eu lembrei de uma situação minha e... Enfim, a gente vê esse tipo de coisa quando a gente faz campanhas como, por exemplo, ou contra o racismo ou contra a homofobia, que foi criada, por exemplo, lá em Salvador, uma torcida que virou meio que modelo, toda matéria que sai, inclusive internacional, é LGBT tricolor. Inclusive, a Coli Gay no Grêmio foi uma das primeiras, né? Acho que a primeira, que é sempre muito cultuada, aproveitando aqui a presença do amigo, do Amodeu. Mas, assim, eles se sentiram autorizados, até como o próprio Roger Machado, que treinou o Grêmio esse ano, estava no Bahia em 2019, no meio desse maior momento das ações afirmativas, e ele deu uma entrevista coletiva que foi um show sobre racismo estrutural, racismo institucional. Foi uma coisa assim, foi uma aula magna sobre racismo, que foi o único jogo de Série A que reuniu 2 treinadores negros, que era Bahia e Fluminense, Marcão. Como é que pode, né? Só pouquíssimos treinadores negros, é outra discussão que a gente poderia conversar bastante. Então, assim, e aí Roger fala, eu me senti autorizado, eu me senti sem problema nenhum para falar sobre esse tema, porque o Bahia está debatendo esses temas e eu fico com a vontade de falar. E aí a gente consegue, as pessoas, a comunidade de LGBT em Salvador cria essa torcida e eles dizem nas entrevistas, sem a gente pedir, sem a gente mandar, nem nada, óbvio. Não, na Fonte Nova não tem, a gente não vê esse tipo de episódio, aqueles gritos homofóbicos que são registrados, a gente cresceu, nós todos crescemos na arquibancada, e era um lugar comum, e até às vezes a gente falava também sem nem pensar, por ser algo estrutural, né, que a gente vai crescendo, enfim. Então, ou até coisas de sexismo, de machismo, que a gente vai estruturalmente e a gente vai se educando e tentando melhorar, né? A gente tá nesse momento de transição das gerações, né? Então, a gente começou a fazer essas coisas porque a gente sentia vontade de tentar dar nossa contribuição de maneira de verdade mesmo. Não foi pra tentar ganhar espaço midiático. E que bom que apareceu. A gente conseguiu fazer, até no meio de um momento do Brasil, de discussões tanto grandes sobre isso, né? Não vou entrar em questões políticas partidárias. Até porque esse tipo de discussão não é coisa de esquerda
esquerda ou direita, são coisas de humanidades. Isso é uma loucura, isso é uma coisa que a gente também cresceu. Setorizar isso é... Você defender a pauta da educação, de meio ambiente, ou qualquer coisa que o valha, é algo que é de humanitária da Declaração dos Direitos da ONU, Direitos Humanos da ONU, são humanidades, não é defender X ou Y. São coisas que estão na Constituição Federal do nosso país e a gente está tentando ajudar. Então, assim, isso é importante até deixar registrado, que não tem questão partidária nenhuma, entendeu? Então a gente faz porque a gente sente vontade, a gente acha que nosso público merece. E uma última coisa, de verdade, assim, pra não deixar de falar, porque são coisas pragmáticas mesmo que a gente começou a fazer. Você perguntou como é que faz? A gente lançou, graças até ao fato da gente ter a marca própria lá no Bahia, que é Esquadrão, tem vários outros clubes que fazem isso, e é outra questão também. Talvez os gigantões de orçamento não seja muito bom por causa de outras questões de distribuição pelo Brasil, etc e tal. Mas a gente tem facilidades como por exemplo, para fazer aquela ação da camisa manchada de óleo, a gente consegue fazer num final de semana, de um dia para o outro, a gente consegue fazer as ações. E aí, voltando, a gente conseguiu fazer com que a gente lançasse uma camisa, outros clubes depois fizeram, e esse é muito bom, uma camisa oficial de jogo do Bahia, de R$99, de menos de R$100, uma camisa que às vezes custa 500, custa 300. Claro que ela tem uma qualidade inferior, considerando o modelo jogador, mas a gente fez um modelo torcedor para o torcedor comprar um produto oficial. Ele quer comprar oficial para o clube arrecadar o royalty e tudo mais, mas com valor que cabe no orçamento dele. E um outro exemplo muito grande, para eu finalizar, a gente lançou um programa, um plano de sócio chamado Bermuda e Camiseta, que lá na Bahia tem uma música... Como o nome diz, a pessoa mais à vontade para ir pro estádio. Enfim, não vou cantar a música aqui, mas o próprio nome diz... Nos poupe. Vou poupar vocês. Que para pessoas que recebem até R$1.500 de remuneração, de salário. Entendeu? Então, essas pessoas que recebem até R$1.500 conseguem ter com um valor que é o menor valor entre todos da faixa dos nossos planos. E ela tem direito a entrar em todos os jogos. É o chamado acesso garantido lá. Ela entra em todos os jogos em casa do Bahia e paga... e não tem lugar marcado. Ele pode ficar... É como se fosse, digamos, um programa de cotas. Que ele pode sentar na primeira arquibancada ou na última. Não é que ele fica lá no último andar, entendeu? Então a gente fez algumas ações também, além do discurso. Como a gente sempre diz, o Bahia não é uma agência de publicidade. A gente não quer likes e curtidas e que legal, que bonitinho. A gente quer tentar, humildemente... Sabe que depende de muitas outras coisas, mas tentar mudar e ajudar a melhorar a sociedade, as relações humanas. É isso, cara. Sensacional aqui. Eu não sabia disso. Eu sou fã do que faz o Bahia, né? E é o que disse, né? O Nelson. Que é uma coisa de tirar do papel, né? Uma coisa é você fazer ações, né? Chega a data de combate a algum tipo de preconceito. Faz um post lá. Faz um post no Instagram e é isso, né? Uma coisa de tirar disso pra prática, né? Eu acho que é o que tem que acontecer. Eu queria falar com o Carlos Amorim sobre isso também, porque, como você disse, o Grêmio também tem uma preocupação nesse sentido e tem outra coisa que me chama a atenção em relação ao social. O Grêmio tem na arena, né, também um setor popular, né? É geral do Grêmio, né? Que é a geral do Grêmio, tradicional, enfim. Primeiro, cadeiras. A gente teve não só no Grêmio, em vários estádios pelo Brasil, um problema nacional, a questão do racismo. Mas ali, naquele momento lá atrás, né, que aconteceu lá na Arena do Grêmio... Do Aranha. Ligou um sinal, assim, de uma preocupação maior. E o Grêmio hoje tem esse foco, como disse, né, o Nelson. Teve um treinador... Eu até vou ajudar um amigo, sem querer fazer parceragem ou brodagem, como a gente diz em Salvador. Eles fazem, e com certeza, independentemente desse caso, eles ampliaram muito. Eu posso falar porque nos procuram, tem reuniões, então já estão te ajudando, mas de verdade é verdadeiro mesmo. E legítimo, o Grêmio se preocupa muito sobre isso. É uma preocupação hoje do Grêmio, essas pautas, né, sociais também. Antes de falar do Grêmio, eu acho que é importante, na broderagem, né, reconhecer que realmente o Bahia, ele é um case fantástico de combate à discriminação, né, de todas as ordens, né, seja de gênero, seja de cor, né, do que seja, né? Então o Bahia realmente, você usou bem a expressão, tira do papel e leva para a prática essa situação. O Grêmio, não diferente, né? O Grêmio tem uma ação específica que a gente chama uma célula, o clube de todos. O Grêmio tem na sua história muitos negros de grande representatividade na história do Grêmio. Então o Grêmio jamais foi e jamais será um clube racista, né? O Grêmio teve um episódio pontual na Arena do Grêmio, muito concentrado, muito específico, onde o Grêmio foi punido exemplarmente. O que eu defendo. O que eu acho correto. Isso. Desde que
esta punição ela seja uma punição feita de forma linear para todos os Contínua. clubes brasileiros. Padrão, né? À medida que somente o Grêmio tem uma punição severa em relação a isso, seja em caso de cor, seja em caso de homofobia, se fosse aplicável, né? Cria-se, na opinião pública, um estigma de que o Grêmio é um clube racista. E o Grêmio não é um clube racista. O Grêmio tem muitas ações no Clube de Todos voltadas ao combate às discriminações de toda a natureza. E nós procuramos fazer diversas ações nesse sentido. O autor do nosso hino, ele é negro, né? O Lupicínio Rodrigues, né? Nós temos outros grandes negros na história do Grêmio e jamais cultuamos, né, o racismo. Somos o clube que teve a primeira torcida organizada, né, gay do Brasil na década de 70, Cole Gay, né? Ou seja, foi precursora nesse contexto, né? E o racismo, de fato, falando do racismo, ele não tem mais espaço na nossa sociedade, não só no futebol. A gente tem que banir isso de uma forma definitiva. Veja só, a gente está falando do futebol masculino, né? No futebol feminino, na final do campeonato regional, tá? Ontem, nós tivemos um caso de injúria racial no estádio Beira-Rio, né, contra atletas do Grêmio. Ou seja, no futebol feminino, um caso dessa natureza. Ou seja, é muito grotesco isso acontecendo. Então a gente precisa continuar intensificando essas ações. Todos os clubes, não só o Bahia, que é exemplo para todos os demais, não só o Grêmio, que tem o seu clube de todos, mas todos os clubes temos que combater com muita firmeza, com muita assiduidade, todo esse processo de todas as discriminações que possam existir, criando um ambiente muito melhor no campo de futebol. Já não é mais como era na década de 70, na década de 80, que valia tudo num ambiente altamente masculino, né? E que a gente poderia fazer o que quisesse naquele ambiente. A gente tem que ter um contexto de civilidade muito maior, né? Então, basicamente, essa questão do racismo a gente vê dessa forma lá no Grêmio. Só pra falar uma coisa, porque assim, o Grêmio não é um clube racista, mas a gente já viu relatos de torcedores, aí é uma coisa individual. Como é que um torcedor do Grêmio consegue ser racista, sendo que o hino, que eu acho dos mais lindos de todos os clubes do Brasil, e é a cara do Grêmio, aquele hino, ele foi escrito pelo Lupicínio. É isso. Mas aí, Betão, eu vou te dizer assim, ó. Tá na raiz do Grêmio. Tá na raiz do Grêmio, tá no nosso DNA, né? Essa situação. E aí, quando diz, alguns torcedores, a gente teve casos pontuais não maiores do que outros clubes brasileiros tiveram. Infelizmente. O meu ponto é, tem que condenar o do Grêmio? Sem dúvida. Não, entendi, sim. Sem tem dúvida. que ser uma condenação padrão. Só que assim, a gente tem que ter uma condenação padrão. E agora, me parece que através do movimento feito neste evento da CBF, está buscando se criar um conceito maior, mais abrangente, que engloba Conmebol, que tem a chancela da FIFA, que a CBF está encampando, criou um grupo de trabalho importante, com um grupo de pessoas muito seleto para conduzir essas atividades. E eu acredito que a gente possa estar diante de um novo momento de combate a essas discriminações. Agora, vou aproveitar em relação também, a gente não foge muito do social, né? Existe um debate muito grande, principalmente no Rio de Janeiro, por conta do Maracanã, né? Que é algo que mudou muito. O Maracanã tinha o setor da geral, né? Por muito tempo, preços muito acessíveis. Era uma marca do estádio. Uma marca do estádio, enfim. E agora não existe mais setor popular. Vou fazer a mesma pergunta para os dois. Primeiro pro Amodeu, que está falando nesse momento. Dá para ter um setor popular no estádio? Numa arena nova? Isso. A gente tem um setor popular no estádio. Setor popular esse que abriga 7.500 pessoas. Sim. Então, assim, é um volume expressivo, que é a chamada Arquibancada Norte, que é onde fica a geral do Grêmio, que é uma das torcidas organizadas do Grêmio, né? Então, lá as torcidas organizadas ficam naquele ambiente. É o único ambiente do estádio sem cadeiras, né? Então, assim, é um ambiente realmente popular. É um ambiente que tem um ingresso com preço diferenciado para quem frequenta aquele lugar. Por exemplo, pra você dar um exemplo. Vou num jogo do Grêmio, quero ficar no setor popular ali, junto com a torcida. Quanto eu pago pra ir no jogo, por exemplo?
Agora, enquanto nós estávamos trabalhando num contexto ou jogando a série B, naturalmente o preço do ingresso ele diminui porque a atratividade do espetáculo ela também é menor, né? Então nós tínhamos lá preços de ingresso inteiro, né? Se você não é sócio, né? Vai lá assistir o jogo, custa R$40. Se você é sócio, vai começar a ter uma progressividade de descontos, onde pode chegar a R$16 o ingresso naquele setor. Então, assim, tem sim uma série de preço vantagens. Inteiro, né? Preço inteiro 40. Né? O preço com descontos de sócio pode chegar, inclusive, a R$16, né? Que é muito atrativo, né? Pro público que não tem uma condição financeira mais avantajada. Então, a gente procura explorar essa situação, procura fomentar essa situação. A gente fez um trabalho muito forte no nosso departamento do torcedor gremista, que é um departamento que nós criamos dentro do Grêmio com o objetivo de criar, num primeiro momento, a relação do clube com as suas torcidas organizadas e, num segundo momento, do clube com seus torcedores em geral, para criar, né, um elo de comunicação das demandas do torcedor com o clube e também fazer com que os jogos fora do Grêmio não sejam aventura, onde os nossos torcedores possam ir sujeitos a riscos, né, de locomoção, de logística e tal. Então nós temos todo um departamento voltado para essa situação. Então a gente olha desse jeito para esse setor. A gente fez um trabalho de aumento da capacidade, eram 5.000 lugares de capacidade, nós aumentamos agora com o trabalho que foi feito pela nossa equipe, né, para 7.500 lugares, e a gente entende que esses 7.500 lugares, eles atingem 90% dos jogos do Grêmio, eles são suficientes, né, para a demanda que a gente tem do público popular. E eu faço a pergunta pro Nelson, que tem essa responsabilidade dentro do Bahia, né? Da comunicação com o torcedor, e tem essa intenção Bahia da questão social, né? De trazer o torcedor para dentro do estádio. Outra grande, novíssima arena, Fonte Nova também, uma arena de Copa. Tem como ter um setor popular dentro do estádio? Em como ter, inclusive em relação a, por exemplo, o setor sem cadeiras, até hoje lá todos os setores têm cadeiras e é uma bronca danada que a nossa diretoria tenta sempre que tirem as cadeiras, pelo menos no setor tal qual ali a norte do Grêmio, que é onde fica a nossa torcida organizada maior. E a gente luta muito por isso e até hoje não conseguiu, porque a Fonte Nova é uma concessão pública, né? Foi feita uma PPP, parceria público-privada, e a parte governamental até hoje não liberou, até onde me consta, pela questão da polícia militar, eles dizem que é perigoso, enfim. A gente já colocou até os exemplos de outros clubes que tem isso. A gente ainda não conseguiu, mas sempre busca e aproveita até para reforçar que a gente gostaria mesmo, que o torcedor sempre cobra. E em relação a preços e tudo mais, por exemplo, esse plano de sócio que eu citei aí do bermuda e camiseta é um valor de R$49 por mês que o cara pode ir para todos os jogos. Geralmente um mês tem 3 jogos, às vezes tem 4. Então se você dividir aí fica um valor muito ínfimo. Depois disso, a gente, quando esgotou, muito rapidamente, fez um sucesso muito grande esse setor, esse plano de sócio Bahia, bermuda e camiseta. A gente lançou um outro chamado Bahia da Massa, como o próprio nome diz também, né? E é um clube de massa. E esse setor ele fica no terceiro anel da Fonte Nova e é R$64 mensais. Então, se você dividir por 3 jogos ou até mais jogos, também é um valor muito baixo. Tanto é assim que ele também esgotou. Então, cada virada de mês é possível que o torcedor que não tenha conseguido, e esse setor não tem a questão da remuneração limite, não, é para qualquer pessoa. Sim. O cara escolhe ficar ali, entendeu? Então, a cada virada de mês tem uma busca avassaladora para ver se surgiu alguma nova vaga de alguém que não tá pagando, que não ficou em dia, e é muito difícil. Então, a gente tá hoje em dia na Fonte Nova, a gente tem o chamado acesso garantido, né? A gente sabe que tem muito clube que não consegue por alguns motivos, são vários motivos, cada clube tem seus programas de sócios diferentes, mas lá na Fonte Nova a gente cresceu esse ano para chegar a 45 mil sócios, mais ou menos, que era a nossa marca de pré-pandemia, ali de fevereiro, janeiro de 2020. E houve um crescimento, uma retomada muito forte esse ano da volta, da tentativa, né? Tá perto de voltar para a primeira divisão. E dentro desses 45, a gente tem cerca de, eu diria que uns 30 e poucos mil sócios acesso garantido em dia. Ou seja, em tese,
Na verdade, não só na teoria, mas na prática, todos os jogos na Fonte Nova, podemos ter esses 30 e poucos mil sócios enchendo o estádio que hoje em dia cabe 49 mil pessoas. Só que não necessariamente esse povo todo vai, porque tem gente que mora fora e continua pagando para não perder a sua vaga, tem gente que viaja, tem gente que está trabalhando. Mas assim, a gente já larga todo o jogo com 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, e isso é uma coisa muito boa. Então, é uma coisa que as pessoas querem estar nesse plano de acesso garantido. A cada virada de mês, como eu disse, é uma busca incessante, e a gente consegue trazer um público da Salvador Real, da Salvador, né? Da efervescente, da Salvador Negra, Salvador que precisa de oportunidades. Cidade baixa, né? Cidade baixa também, pois é. A periferia, o subúrbio ferroviário, como a gente diz. Então, no Porto Alegre também tem cidade baixa e cidade alta, né? Então, a gente consegue abarcar esse público, e é maravilhoso, que essa galera dá um apoio absurdo pra gente. Sim. Às vezes, eles não têm acesso a determinadas coisas, de comprar a camisa oficial de jogador, até o acesso de ter internet em tempo real, né? O plano de ficar ali, os 4G, 5G, enfim, plano pré-pago, mas a gente consegue fazer com que essa galera não deixe de usufruir e experimentar produtos oficiais do clube, e o clube não deixa de ter esse royalty. Eu acho muito interessante, às vezes você não pode não conseguir, por algum motivo, viabilizar alguma campanha, mas o que eu acho primordial, e vejo aqui na palavra de vocês, né, é a tentativa do clube de incluir essa galera. Isso eu acho que é importantíssimo. Às vezes você não consegue. Às vezes você esbarra, de repente, na marca de fornecedor. Esse lance da camisa, eu sempre bati isso na cabeça. Falei, caramba, o Barcelona, que tem suas questões locais, regionais, ele teve uma sacada pra acabar com o cambismo. Não é nem cambismo, né? Com essa coisa da barraquinha do produto falsificado, pirata. Ele baixou, conseguiu com a marca da época, que eu não lembro qual era a marca. Ele baixou, fez uma camisa que não era de jogo, uma camisa do torcedor, num valor que compete com o produto falso, e credenciou todas as barraquinhas. Ele não pegou lá a polícia municipal, a guarda, ele mandou, expulsou, não. Vem cá. Credenciou essa galera e forneceu produto licenciado, mas de acordo ali com o que a galera comprava, e segue a vida. E assim você gera receita e consegue fazer algo que você vai incluir todo mundo. Então, eu acho isso aí perfeito. Mas eu queria fazer pergunta pros dois em relação à liga. É verdade, boa. Porque, pelo que não me corrige, Cantarelli, quando a gente conversou, não lembro agora com quem, que falou sobre a Libra, né? O primeiro movimento era do tal clube dos 13 maiores, 14, mas a galera repensou e já incluiu A e B, né? Então é um movimento que amplia, até porque rola descenso e tudo mais. Então, assim, atinge mais de 40 clubes, se eu não me engano. Então, assim, como é que vocês estão pensando nisso? Vai sair dessa vez? Pelo que eu entendi, com essa liberação da CBF facilita. Tem uma questão de remuneração, daquela divisão. Em que pé tá isso? Como é que se vocês enxergam que é um caminho mesmo pro futebol brasileiro poder usufruir o máximo do seu potencial, né? Perfeito. Bom, o Grêmio aderiu à Libra, né? Hoje nós temos 2 grupos constituídos, a Libra e a Liga Forte Futebol. Né? A Libra defende e propõe um determinado modelo de rateio de receitas. O grupo Forte Futebol propõe um outro modelo de rateio. Os 2 grupos já estão negociando através de suas equipes técnicas para se encontrar um denominador comum, para que se possa estabelecer uma liga única, consolidada, com os 40 clubes, sendo os 20 da Série A e os 20 da Série B. Eu entendo que a liga ela é um processo irreversível, né? Ela precisa se consolidar no Brasil, até porque com a lei do mandante, né, que por um lado ela pode ser positiva, ela cria uma situação muito ruim para as negociações individuais de direitos de transmissão. Sim. Né? Porque se perde valor. O clube, o que ele tem para vender? Ele tem 19 jogos do campeonato que ele participa, seja Série A ou seja Série B, por uma negociação individual, ele perde muito valor. Então a gente está diante de um risco muito grande, caso a liga não se consolide e os clubes não negociem coletivamente as propriedades, não apenas os direitos de transmissão, mas todas as propriedades de uma competição, ou de 2 competições, uma de Série A e uma de Série B, que venham a ser organizadas a partir de 2025 pela Liga Consolidada.
certo? Então eu acho que a gente está diante de um momento que tem um risco de perda para os clubes muito relevante se essa liga não for consolidada, né? E os clubes precisam ter a consciência, né? A inteligência e a sabedoria de convergir em prol da unificação desse processo. Eu entendo que ele é irreversível, eu entendo que o momento, ele é agora. Se a gente aguardar muito tempo para que isso aconteça, entrar 2023, meados de 23, pode ser que já não haja timing favorável, até porque muitos clubes no futebol brasileiro, e historicamente o futebol brasileiro, se financia suas operações através de empréstimos obtidos com antecipação de direitos de transmissão. Os atuais contratos de direitos de transmissão, eles terminam em 2024. Então, cada mês que passa, eu tenho menos receita futura para dar de garantia para o financiamento das minhas operações. Das minhas, que eu quero dizer, não do Grêmio, de todos os clubes que adotam essa estratégia, certo? Então, quanto mais perto chegar do final do contrato, menos capacidade de alavancagem os clubes têm. Como eles têm menos capacidade de alavancagem, mesmo menos capacidade de obter recursos, fica mais difícil a operação do clube, né? Manutenção do pagamento dos salários, manutenção do pagamento dos impostos, dos fornecedores, contratação de atletas e assim por diante. E isso pode levar os clubes a serem forçados a fazer negociações individuais. E se essas negociações individuais acontecerem, a liga, ela perde o sentido. Então, eu entendo que a liga, ela é fundamental para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Eu entendo que a gente está vivendo um momento muito peculiar, que os clubes precisam encontrar uma solução para que a gente consiga consolidar de uma vez por todas essa liga com idealmente, com os 40 clubes, sendo os 20 da Série A, os 20 da Série B, para a gente estabelecer um novo marco do futebol brasileiro com um processo de profissionalização, processo de desenvolvimento, de agregação de valor. A liga por si só vai resolver isso? Não. Precisa vir um outro tema, que é o fair play financeiro. Sim. Então, o dinheiro que vier novo para a liga tem que vir carimbado com o contexto de fair play financeiro. Porque a gente precisa, de forma definitiva, estabelecer uma regulação econômica para os clubes de futebol no Brasil. Vou de novo pegar o exemplo de Grêmio e de Bahia. Grêmio e Bahia, né, cumprem integralmente todas as suas obrigações de governança com a legislação do Profut, perante a APFUT, são responsáveis com seus orçamentos. O que nós ganhamos de prêmio no ano passado por conta dessa nossa responsabilidade? Nós caímos responsavelmente. Exatamente. Em contrapartida, uma série de outros clubes que não cumprem de forma sistemática todas essas regras, né, investiram muito mais do que a sua capacidade de investimento, se mantiveram na Série A, alguns foram campeões, outros foram para Libertadores e assim por diante. Enquanto a gente não tiver a regulação, a competição vai ser do time que tem o maior mecenas, do time que tem a maior capacidade de endividamento e assim por diante. Então, liga irreversível. Fair play financeiro, fundamental para a liga dar certo. Pô, sensacional. A gente começa a entrar nesse tema, a gente já entrou há algum tempo, né? No Charla. Primeiro no tema das SAFs, né? Que num primeiro momento que se apresenta pra galera, o clube tá precisando de dinheiro, aí é a SAF. Não é isso, Bote né? salva a vida. Não é isso, tem outros meios de se fazer. E o Bahia em relação à Libra? Eu queria até comentar que a Modeu falou aqui que o que aconteceu ali na chamada o Clube dos 13, a gente conhece ali desde 87, ele foi dinamitado por volta de 2011, 2012, exatamente pelo que ele falou ali. Eu tava querendo complementar. Foi quando alguns clubes partiram para negociações individuais. Existia, na verdade, um pacote que todos os clubes negociavam juntos, estavam pertencentes ao Clube dos 13, o Bahia também, né? O Bahia, esse invasor ali, esse intruso, era o 13º, né? Além desses outros 12 que vocês conhecem muito bem. E começou-se a ter essa coisa das negociações individuais e descambou de um jeito muito ruim e acabou suscitando a discussão quem sabe até chegar-se ao ponto da chamada espanholização do futebol brasileiro, né? Que alguns 2 ou 3 vão conseguir todo o dinheiro, ou quase todo o dinheiro, enfim. Muito em cima de Corinthians e Flamengo, né? Enfim, é difícil falar aqui, a gente sabe várias coisas, mas assim, difícil individualizar, mas é isso. Tem alguns clubes que têm mecenas, etc e tal. E também coisas por mérito deles próprios, vale dizer. Respondendo de maneira objetiva, assim, sua questão sobre a Liga,
eu não sou a pessoa mais capacitada para falar isso dentro do clube, porque está sendo negociado pelo nosso presidente, pela diretoria. Eu sou o gerente de comunicação, né? Além da questão das ações afirmativas. Se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou ser até irresponsável, mas o que eu posso dizer é que, assim, o Bahia, nesse processo todo, que de fato tem esses dois grupos, o Bahia meio que se manteve no meio deles dois. Talvez até seja o único clube que esteja nesse momento assim, por causa muito da SAF. Eu lembro que eu conversava com o Guilherme Belintani e ele dizia, a gente está meio que em stand-by ali, vendo como é que vai ser a nossa questão, porque ainda não tinha sido confirmado e oficializado, publicizado, né, a relação do Bahia com esse possível investidor. Então o Bahia meio que ficou ali esperando o que é que vai acontecer, sendo muito abordado pelos dois lados, todo mundo querendo que o Bahia estivesse num lado ou no outro. Eu acredito até que, eu não tenho certeza, mas que esteja já talvez mais próximo de um ou outro, não tenho certeza de qual é. Mas assim, tudo que a Amadeu falou tá muito certo. É um momento chave do futebol brasileiro, a questão do fair play financeiro também. E é isso, mas eu não posso falar aqui qual é o lado que o Bahia tá e o que o Bahia prefere, porque não só não sou a pessoa competente para dizer, como também a questão da SAF influenciou a nossa decisão institucional, entendeu? Tá certo. Queria agradecer a vocês dois por esse papo espetacular. Falando de dois tricolores tão distantes, né, em termos geográficos, assim, mas que a gente observou a preocupação dos dois com o social, uma coisa que vai além do campo de futebol. Isso é muito legal pra gente trazer pro torcedor e que isso cada vez mais vai ser presente no futebol, né? E também em relação à organização. São clubes que caíram, cara, um fenômeno que aconteceu esse ano. Clubes que caíram organizados. Exatamente. Né? Aquilo que a gente sempre falou, né? Um acidente, de fato. Se todo mundo se organizar, continuam caindo 4, né? Mas é uma questão que é necessário, porque você é organizado, você cai e sai do trilho, aí babou. Não foi o caso dos dois, ainda bem. Carlos Amadeu, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Já convidado a voltar outras vezes com o Grêmio na Série A. Queria saber se você curtiu o papo, a gente sempre pergunta. Muito bacana a oportunidade da gente falar sobre essas questões tão relevantes do futebol. Sempre que vocês quiserem, né, e acharem que eu posso contribuir, é só me chamar, que vai ser um prazer vir aqui bater um papo com vocês, né? Agradecer ao Nelson pela parceria aqui, né? Grêmio e Bahia são dois tricolores que tem uma afinidade bacana. Legal. Né? A gente tem uma afinidade entre os clubes, entre as diretorias. A gente tem um relacionamento muito bom com a diretoria do Bahia. A gente se identifica muito com as práticas e com a visão de futebol que o Bahia tem também. Então, assim, foi muito legal dividir esse podcast, né, com vocês e contigo, Nelson. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e super obrigado pelo convite. Foi um prazerzaço. Show de bola. Que legal. E sorte pro Grêmio na Série A, que chegue forte com o Renatão, né? Com tudo. É o Grêmio imortal. O imortal de volta. Em 88, houve uma parceria ainda mais forte, né? Na final do Brasileiro, a torcida do Grêmio ficou colada. Peninha, o famoso torcedor do Grêmio, sempre brinca com isso e tudo mais. Final de 88 pra molecada, né? Bahia Internacional. Isso aí. E aí, né, houve ali, né? Deu Bahia, pô. Uma união, deu Bahia do eu não lembro se em 88 o Bahia perdeu, mas eu sei que outro time... se o Bahia ganhou, mas eu sei que outro time perdeu, com toda certeza. Foi vice. Agradeço também aqui o convite. Dizer Nelson Barros, né? Enfim, gerente de comunicação do Bahia. Parabéns pelo trabalho que você faz, como saiu no Guardian, né? E como disse também o Carlos Amadeu, é justíssimo, né? O elogio ao Bahia e a preocupação nessas questões absolutamente fundamentais no dia de hoje. Parabéns, também são atos de coragem, né? Até outra coisa também que eu esqueci de comentar, mas falar rapidamente aqui, pra você ter noção, assim, semanalmente a gente recebe estudantes pelo Brasil fazendo TCC, monografias de finalização de curso, e de vários cursos, inclusive, diferentes graduações, e por causa das ações do Bahia, algumas questões específicas que o Bahia fez, a gente fica muito feliz, tenta atender todo mundo, e até já houve até estudantes de fora do Brasil, de Portugal, dissertação de mestrado. Então é uma coisa que tomou uma proporção muito grande. Mas dizer que eu agradeço muito o convite, dizer que quem sabe no Rio de Janeiro, quando a gente estiver no Rio aí para um jogo de Série A, tomara, dando tudo certo. Isso. A gente vai encontrar vocês lá também, não só aqui em Fortaleza, no Nordeste. Agradeço demais e foi muito bom sim, foi muito bacana. Agradecer também a Amadeu, foi um papo muito legal e realmente uma parceria muito grande, Bahia e Grêmio. Quem sabe, tomara, vai acontecer os 2 jogos no ano que vem. Aí a gente se visita na Série A, oxalá. Com certeza, é isso aí. Show de bola. Eu tô orgulhoso desse papo. Palmas pros dois aqui, sensacional.
Papo sensacional. Pura Ó, o resenha, estúdio muita do qualidade. Charla é ao lado do Maracanã, então não tem, ó, só tem, visitar, isso aí. exatamente. Nosso produtor Miguel Sampaio vai pegar o contato dos dois aí, a gente segue trocando ideia. Parabéns, sorte pros dois na Série A. Já Isso garantiu, aí. os dois estarão na Série A. Vamos estar no que vem, de volta, as grandes marcas e uma Série A forte. É o que a gente precisa. A Série B também é produto, né, irmão? Também é. Todo mundo disputando e podendo vender esse produto. Muito bacana. Isso aí. Um abraço pros dois, muito obrigado Obrigadão pela aí, participação. hein?